Olá, eu sou o professor Fernando e o tema da nossa aula será Egito Antigo, Cultura e Religiosidade. Vamos lá? Na aula de hoje falaremos sobre o Egito, mais especificamente sobre a religiosidade egípcia. Pontos fundamentais para a gente saber sobre o Egito e sobre a religiosidade egípcia. A civilização egípcia era uma civilização politeísta. E o que é que significa politeísmo? Poli, vários, teísmo, divindades. Ou seja, uma civilização politeísta é uma civilização que crê em várias divindades, ao contrário do monoteísmo, aquelas civilizações que creem em uma única divindade. Essas divindades egípcias possuíam o que a gente vai chamar de características antropozoomórficas. E o que é que esse nome gigantesco quer dizer? Antropozoomorfos. Né? Antropos, humano, zoo, de zoológico, lembra? Animal, e mórfico, forma, aparência. Então, os deuses egípcios, as divindades egípcias, tinham formas que se misturavam elementos humanos e elementos animais. Por exemplo, corpos humanos com cabeças de animais, corpos humanos com asas, como nós veremos, e assim por diante. Então, essa característica do antropozoomorfismo é bastante presente na religiosidade e nas divindades egípcias, ok? Outro ponto curioso e importante sobre a religiosidade egípcia é que diferentes cidades, diferentes vilas, diferentes regiões do que a gente vai chamar de Antigo Egito cultuavam divindades distintas. Então era comum que a região mais ao sul tivesse determinadas divindades, a região mais ao norte tivesse outras divindades, ok? E eventualmente aquela divindade ou aquelas divindades que eram cultuadas pela dinastia do faraó poderiam ser também cultuadas em todo o território. E o que é dinastia? Lembrando, dinastia é quando uma família, a mesma família permanece no poder por muito tempo, a mesma família vai se reproduzindo, vai continuando no poder, ok? Isso vai se intensificar muito mais quando a gente tem a união do Alto e do Baixo Egito, que a gente vai falar já já. Outro ponto fundamental quando a gente fala da sociedade egípcia e quando a gente fala da religiosidade no Egito é que a sociedade egípcia era uma sociedade teocrática. O que é teocracia? Teocracia é quando o governo, lembra, democracia, aristocracia, o termo kratos, geralmente faz referência a governo, a poder, a domínio, ok? Então, quando a gente fala em uma teocracia, theos, a gente já aprendeu ali em politeísta, né? Que eram vários deuses. Então, theos são deuses, divindades, né? Então, quando a gente fala em teocracia, a gente está falando de uma sociedade na qual o governo, nas relações de poder, estão intimamente ligadas às religiosidades, às religiões. Ou seja, geralmente nessas sociedades, as mesmas figuras de maior poder religioso são também as figuras de poder político, ou seja, há uma união, há uma junção entre política e religião. Diferente, por exemplo, das sociedades modernas que têm o que a gente vai chamar de Estado laico. O que significa um Estado laico? Aqueles governos nos quais a religião e a política estão em ambientes distintos. Então, retomando, a sociedade egípcia é uma sociedade teocrática. Política e religião estão entrelaçadas, estão juntas, ou seja, a figura do faraó, que é essa figura política central, algo parecido com o que a gente vai chamar dos reis no Ocidente, né? A figura do faraó, que é essa figura central da política, o chefe político daquele estado, ele também será o chefe religioso, ou seja, ao mesmo tempo ele vai atuar como líder político e como líder religioso, como principal sacerdote. Além do mais, no caso da religião egípcia, o faraó tem uma outra característica. Ele era visto como uma reencarnação da divindade, ou seja, ele era visto como descendência da própria divindade, como um ser divino. Isso tem uma implicação direta na forma que os egípcios, que a sociedade egípcia vai lidar com o poder do faraó. Por quê? Porque desobedecer ao faraó
era algo semelhante a desobedecer às vontades divinas. Então essa união entre política e religião tem uma função, e essa função geralmente é produzir, promover a obediência à política, promover a culpa pela desobediência política, ok? Então a gente tem dentro da sociedade egípcia, como em outras sociedades, esse elemento teocrático. Lembrando, teocracia, religião e política entrelaçados. Esse é um ponto bastante importante sobre a religiosidade egípcia. Assim como outros povos da antiguidade, como os gregos, como os romanos, os egípcios tentavam explicar, procuravam explicar os fenômenos da natureza e os aspectos da vida social, da vida cotidiana, a partir da relação religiosa, da relação com a religiosidade. Ou seja, como os romanos, como os gregos, como outras sociedades, as coisas que aconteciam tanto na natureza, os fenômenos da natureza, as chuvas, as tempestades, eventualmente os terremotos em determinadas sociedades, as catástrofes ou as benesses naturais eram explicadas pelo fato dos deuses estarem felizes ou estarem tristes. Os aspectos da vida social também eram explicados, o sucesso de uma sociedade ou o fracasso de uma sociedade, os benefícios ou os malefícios que ocorriam na vida cotidiana dos sujeitos eram explicados em associação às divindades, ou seja, como sendo provocados pelas divindades. O que isso quer dizer? Se os deuses estão tristes, não chove ou chove pouco. Se os deuses estão felizes, a colheita é abundante, chove bastante. Então, como isso interfere na religiosidade com a vida prática, com a vida social? Essas sociedades vão desenvolver os cultos, as oferendas, os hábitos de adorar essas divindades, de cultuar essas divindades, a fim de obter dessas divindades os benefícios que elas gostariam de ter, ok? Então isso está bastante ligado a essa relação entre a vida cotidiana das sociedades e as divindades. Falaremos agora de algumas divindades do panteão egípcio. E o que é panteão? Panteão é o conjunto de deuses de determinada sociedade, de determinada civilização. Só lembrando, um ponto importante, o panteão egípcio, a mitologia egípcia é muito variada, é gigantesca. A gente vai citar aqui só um pequeno exemplo, uma dessas histórias que envolvem a mitologia, que envolvem a religiosidade egípcia, ok? Primeiro a gente vai falar de dois irmãos deuses, tá? Osíris e Ísis. Ísis é considerada a divindade do amor, da fertilidade, da magia, enquanto Osíris é considerado a divindade do submundo, do julgamento e também da agricultura. Perceba que fertilidade, agricultura, como esses pontos vão aparecendo e se repetindo nas sociedades tradicionais, por quê? Porque são sociedades agrícolas, são sociedades que dependem fundamentalmente daquilo que a terra produz para sobreviver e para se reproduzir. Portanto, esses deuses vão ocupar sempre um lugar muito importante dentro dessas sociedades. Ísis e Osíris eram irmãos, também eram casados, também eram esposos, né? E eles tiveram um filho ali, um filho chamado Horus. Horus vai ser posteriormente a divindade do sol, da luz, do poder, e seria a divindade que teria unido e reinado no Baixo e no Alto Egito, ou seja, teria unificado o Alto e o Baixo Egito e reinado. Perceba aí aquele link lá com o faraó, que é também visto como uma divindade. De onde vem essa herança cultural? Porque o primeiro dos faraós teria sido uma divindade, teria sido Horus. Essa história sofre algumas modificações, dependendo de como ela é contada dentro da civilização egípcia, mas a gente consegue perceber aquele elemento teocrático, lembra? Aquela união entre religião e sociedade política, ok? Então, o mito, né, a história de Ísis e Osíris é bastante interessante, porque eles têm um irmão, esse irmão é chamado Sete, que é a divindade do caos, da guerra, da seca, que representava o autoritarismo, a crueldade, as doenças, a crise e o sofrimento. Percebam que, assim como se repete em várias sociedades, inclusive dentro das sociedades monoteístas também, que tem a noção de bem, a noção de mal, geralmente há uma figura, uma divindade que se relaciona aos sentimentos ruins, aos acontecimentos ruins,
para que haja uma espécie de balanço, uma espécie de equilíbrio e uma espécie de explicação para quando as coisas não ocorrem da maneira que aquela civilização, que aquela sociedade esperava que ocorresse. Então esse Deus que representa os elementos que a gente poderia chamar de negativo, né? O caos, a guerra, a seca, o sofrimento, esse Deus é irmão também de Osíris e de Sete, e ele mata Osíris, né, o seu irmão, e corta Osíris em vários pedaços e lança no rio. E aí a Ísis, né, a deusa do amor e da fertilidade, a esposa de Osíris, vai juntar os pedaços de Osíris ali, enrolar esses pedaços, né, reconstruir, enrolá-los numa faixa ali. E daí a gente faz também um link, percebe como essa prática vai se reproduzir depois no que a gente vai ver da mumificação, aquela figura das múmias, né? Então Osíris está enrolado em faixas ali, ele é reconstruído e volta a existir, volta a ser reanimado, só que ele não pode mais habitar o mundo dos vivos. E é por isso que ele vai ser considerado lá a divindade do submundo, a divindade que vai fazer o julgamento das pessoas que não estão mais vivas, porque esse é um outro ponto fundamental da religião egípcia. Eles creem na vida pós-morte, na continuidade da vida. Esse é um elemento central na cultura e na religiosidade egípcia. Os egípcios acreditam na crença da continuidade da vida, ou seja, que aquilo que a gente entende como a morte física não é o fim da vida. Ele é um processo, um passo para qual você, a partir do qual você vai para um outro passo, que é a continuidade, como se fosse a sua segunda fase lá no videogame da vida, que é a continuidade pós-morte, ok? E por isso, alguns elementos vão ser fundamentais na cultura e na sociedade egípcia, que é o preparo para a vida pós-morte, como a gente já falou das múmias, né, que vem um pouco lá da relação com o deus Osíris. Esse processo de mumificação, né, de produzir as múmias, vai ser bastante importante e vai ser uma continuidade dentro da cultura egípcia. Isso vai se manter por bastante tempo. Inclusive é por conta disso que a gente tem até hoje múmias relativamente bem conservadas e a gente consegue estudar e aprender bastante coisa sobre a cultura e a civilização egípcia por conta dessa característica cultural egípcia que era a mumificação. O processo de enterro também, e isso é comum a várias sociedades, tá? A gente costuma dizer que esse é um dos traços da cultura humana, que é a preparação do funeral, né, que é a preparação dos enterros. Esse é um processo ritual fundamental em várias sociedades humanas, praticamente todas as sociedades humanas, e é assim também com os egípcios. Então o processo de enterro era outra parte fundamental, tá? A função desses rituais, como a mumificação e o enterro, era eliminar a corrupção, a podridão do corpo e purificar esse corpo, porque o corpo é visto assim, como em outras sociedades, como a parte frágil, a parte falha do ser humano e a alma como a parte perfeita, né? Então, esse processo de mumificação era um processo caro, mas não era exclusivo da realeza, ou seja, não eram só os faraós que poderiam ser mumificados. Aquelas pessoas que conseguissem pagar por isso também era, né? E esse processo variava de acordo também com as posses das pessoas, envolvia mais ou menos rituais de acordo com as posses, ok? E de modo geral ele seguia determinadas etapas. A primeira delas era um processo de limpeza geral daquele corpo que ocorria às margens do rio Nilo. O rio Nilo é um rio sagrado, é um rio fundamental para a sociedade egípcia, não apenas como elemento religioso, mas porque é também, lembrando, o Egito fica numa região desértica e o rio Nilo é fundamental para a sobrevivência, para a agricultura e para a reprodução daquela sociedade. Então ele vai guardar elementos muito importantes, culturais também, além desses elementos sociais e econômicos. Então aqueles corpos eram lavados, né, limpos ali às margens do Nilo, eram esvaziados os órgãos, eram retirados os órgãos, isso evitava a decomposição do corpo, né, que é um processo natural, exceto o coração, porque ao contrário da nossa sociedade que pensa que o cérebro é a fonte da inteligência, né, os egípcios pensavam que o coração era o elemento central ali da inteligência e da força vital, então ele era mantido naquele corpo para o pós-vida, né, tudo parte dessa crença egípcia. E
Após esse esvaziamento dos órgãos, era feita uma proteção ali, alguns desses órgãos eram guardados em vasos sagrados e tudo mais, e também passava posteriormente, isso é bastante interessante, por um processo de desidratação, tá? Esse processo de retirar a água, desidratar, era fundamental para evitar o apodrecimento do corpo, né? E esse corpo era preenchido com natrão, que é uma espécie de um mineral, parecido com sal, durante 40 dias, e a partir desse processo ele era desidratado para poder ser mumificado ali, né, enrolado nas faixas e seguir o processo ritual do enterro, né. Passava por um tratamento estético por fim, né, tratado com óleos, com ervas perfumadas ali, e posteriormente era preenchido com serragens e plantas secas ali para manter a forma do corpo, né. E outra curiosidade, outro ponto importante sobre isso é que nesses processos de mumificação, ou o sacerdote usava uma máscara ou uma figura da divindade Anubis era mantida ali dentro do ambiente, porque ela era considerada a divindade que guiava os mortos ao submundo, né? Então, como a gente consegue ver aqui na imagem, lá no fundo, né, lá na parede, pintadinho lá atrás, você tem a divindade Anubis, que é um deus, olha lá, ó, antroposomórfico, né? A cabeça de um chacal e o corpo de um ser humano, lá desenhadinho na parede atrás das pessoas que estão fazendo o processo de mumificação ali, né? Essa, obviamente, é um desenho sobre esse processo, uma representação desse processo de mumificação. E aqui a gente tem a múmia do faraó Ramsés II, extremamente bem conservada pelo tempo em que esse processo ocorreu, e é uma forma de a gente estudar e aprender mais sobre a sociedade egípcia, sobre os costumes, sobre a cultura, sobre a política, sobre a economia, porque, como a gente viu, né, não eram todos os cidadãos egípcios que eram mumificados, que passavam por esse processo, eram aqueles que dispunham de mais recursos econômicos, né, os mais ricos. Então isso nos ajuda hoje, né, a partir da arqueologia, a partir da história, da leitura dos documentos e mais esses elementos que a gente chama de fontes materiais, a gente consegue estudar e aprender um pouco mais sobre a sociedade egípcia. E essa foi nossa aula sobre Egito Antigo, Sociedade e Cultura. Assista essa e outras aulas no nosso canal do YouTube, TV Reme Campo Grande. E até a próxima aula.